Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 2. E hoje o papo vai ser com um grande líder. Nosso podcast Papo Efetivo, Desafio do Líder, vai tratar hoje sobre o líder esportista. Mas mais que isso, o que o esporte agrega ao executivo. E o meu convidado de hoje é nada mais do que o senhor Rodrigo Guimarães Mota, e é uma das pessoas que eu posso definir e aprendi a defini-lo em duas palavras. A primeira é superação, porque para quem conhecer a história dele como pessoa, com as lesões que teve e aonde chegou e o que conquistou, é uma história fantástica. E às vezes eu penso que é um cara que não tem medo de sentir dor. E a segunda palavra que eu usaria para definir o Rodrigo é vencedor, né? E aí eu gosto muito de dizer que a segunda palavra vencedor e não foi à toa, que foi olhando para a trajetória vencedora dele de empreendedor, grande executivo, grande judoca, escritor e também doutor em administração de empresas, que eu escolhi também pessoalmente para ser um mentor da minha carreira nessa fase da minha vida, e aonde as dicas valiosíssimas dele têm me agregado muito, inclusive chegando até esse canal e tendo a honra agora de participar com ele. Então, Rodrigo, apresento a todos o Rodrigo. Seu microfone, Rodrigo, está desligado. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Se apresente aos nossos ouvintes. É um prazer estar contigo. Muito obrigado, Thiago. Boa noite a você. Estamos à noite, nem todos vão nos ouvir à noite. Porém, mais do que falar sobre a trajetória, para me apresentar, eu quero parabenizá-lo pela brilhante carreira que você tem construído, não apenas nas empresas em que você trabalhou e trabalha, como também no próprio judô, né? O Thiago, além de tudo que já conquistou profissionalmente, também é campeão brasileiro de judô, um excelente judoca que tem coordenado a sua carreira com excelência, tanto na profissão quanto no esporte. Isso eu acho que é algo incrível, que acontece muito em outros países, onde o esporte é entendido como uma ferramenta não apenas de ascensão social, como de formação do indivíduo. Há algum tempo atrás, eu vi uma estatística que dos 500 CEOs da Fortune 500, 100 deles tiveram uma experiência pregressa no esporte de alto rendimento. Infelizmente, não é isso que a gente observa no Brasil. Com raríssimas exceções, o atleta de alto rendimento, sim, tem uma promoção social que não necessariamente se expande para o seu entorno, que não é buscada por outras pessoas, e depois que termina a carreira, por não ter coordenado o seu desenvolvimento esportivo com o desenvolvimento acadêmico e pessoal, ele acaba engordando, né? Evidente, se ele gastava 10 mil calorias, ele passa a gastar 2 mil, e termina numa escolinha com muito pouco recurso, gordo, deprimido, infeliz. É uma crítica, não que eu faça ao indivíduo, mas que eu faça ao modelo brasileiro. E, felizmente, o Thiago tem buscado desenvolver isso com uma proposta muito mais madura e que eu acredito que se aproxime, entre tantos países, vou mencionar dos Estados Unidos, né? Tendo essa formação coordenada e combinada que, com certeza, irá permitir que ele atinja cargos e posições cada vez mais excelentes na sua carreira. Poxa, obrigado pelas palavras, Mota. E acho que realmente a minha base executiva, e eu acho que até a formação do caráter e valores vieram do esporte. A minha mãe me introduziu ao esporte aos 2 anos de idade. Ela me colocou na natação e fiz natação dos 2 aos 10 anos de idade, já competindo bastante pelas piscinas, ainda criança. Aos 10 anos de idade eu fui convidado pelo meu tio a fazer judô. Ele já era faixa preta na época. Você conhece bem ele, o Marcos Benador. E eu era um garoto gordinho, amarrava faixa em cima da barriga e era bem descoordenado, tinha dificuldade até de coordenação motora. Me pediam para rodar o punho, eu rodava o braço todo. E o judô foi importantíssimo na minha vida, porque
eu era um tanto quanto agressivo na escola, minha mãe era chamada sempre porque eu brigava bastante. E por incrível que pareça, é uma arte marcial que nos ensina completamente o contrário. E, e me desenvolveu a aprender a perder, que era uma dificuldade que eu tinha. E a gente perde bastante quando começa, porque o judô a gente vai começar na faixa branca, mas já, mesmo tendo 10 anos de idade, já enfrenta faixas azuis, amarelas, né? Ele é um pouco diferente do Gil, onde a gente luta por faixa, por peso e idade, e no judô a gente luta por peso e idade, né? Então, geralmente a gente enfrenta outros tipos de competidores. E foi bem interessante essa fase para aprender a competir, a perder, e mais que isso, a primeira coisa que a gente aprende é cair, né? O fundamento básico quando você entra é como cair no judô. E ele trouxe isso para mim. Então ele me trouxe disciplina, resiliência, me ensinou a trabalhar em equipe, porque embora pareça um esporte individual, ele é aí um esporte que a gente não faz sozinho, a gente depende muito do parceiro de treino, a gente depende muito da disponibilidade dele. A gente tem os parceiros cedendo o corpo para nós, para que possamos treinar. Muitas vezes vão treinar para você competir, única e exclusivamente, ou mesmo você faz isso por eles. Então, é cuidadosamente trabalhado em equipe. Trabalhou muito em minha competitividade, mas para eu aprender a competir, e também hoje, como executivo, é onde eu descarrego a minha competitividade, para que ela não influencie o meu dia a dia nos negócios. Repetição, importantíssimo, e o judô ensina isso para a gente faz o Chikome, faz a vida inteira o seu mesmo golpe para que ele tenha perfeição, e não é diferente no nosso dia a dia, a gente sabe que a excelência só vem da repetição. E mais que tudo, quando a gente vai para um campeonato, a gente começa a preparação muito antes, né? A gente começa a calcular o peso, a fazer a dieta, a trabalhar a parte física, muscular, para depois entrar no treino intenso, para aí sim competir. Então, me ensina muito ao planejamento antes da batalha ou da competição, e que faz todo sentido na nossa vida, no dia a dia. Se planejar para uma reunião, se planejar para um projeto, se planejar para uma negociação. Então, acho isso bem legal. E o que mais eu gosto dentro do judô e que eu trago muito para a minha vida, fez toda a diferença, é sempre buscar o ippon. E se a gente for traduzir o ippon, que é o golpe perfeito para nós, que é a vitória, né, a queda do oponente com toda a costa no chão, ou através da imobilização no chão, para mim eu trago que é como fazer perfeito. É trazer um pouco do perfeccionismo, da beleza para todo o trabalho que eu faço. Como entregar aquilo a mais, como entregar um pouco a mais, como se sobressair a mais. É assim que eu vejo, é essa a contribuição do esporte, do judô na minha vida. Sofri na adolescência com lesões por teimosia, e também foi um aprendizado. E trago isso como valores e base para mim. E eu queria muito que você compartilhasse com o pessoal a tua história, porque a tua história é fantástica também. O que o judô trouxe e como ele te cruzou com a tua trajetória executiva, né? Então, Thiago, isso que você está contando é muito legal, porque eu pude, ao longo desses anos que nós temos treinado juntos, observar o seu amadurecimento coordenado, tanto como atleta, né? Salvo se eu estiver bastante enganado, mas você era um atleta que estava buscando ser um campeão paulista naquela época, quando nós começamos o ICI. Logo você conquistou não apenas isso, como superou e teve muitas outras conquistas. Ao mesmo tempo, esse seu desenvolvimento e amadurecimento no esporte aconteceu também na empresa, e você foi galgando cargos com cada vez mais responsabilidade na sua área de atuação. Então, para quem o conhece, pode ver como as coisas foram coordenadas e permitiram que você chegasse até onde chegou. Novamente, é bem esse modelo do esporte como formação do executivo que você está construindo na sua carreira, que acontece com as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos e de outros países mais maduros, né? Na verdade, Thiago, a história é parecida. O grande astro dessa conversa é você, mas a minha família sempre me incentivou a praticar esportes.
Tanto que quando meu pai foi comigo fazer a matrícula da faculdade, e o professor responsável pela matrícula perguntou, né, o que você espera da faculdade? E eu estava fazendo a matrícula para administração pública na GV. E eu falei, esporte, esporte e mais esporte. No terceiro esporte, meu pai me deu um cutucão, e aí eu não consegui falar o quarto esporte, né? Mas eu acabei tendo, foi bem legal, né, na faculdade, ainda que fosse uma escola de administração, que eu pude, naquele momento, de forma intuitiva, aplicar o melhor do esporte na parte da administração e vice-versa. A GV fundou a sua atlética, que é responsável pela organização das competições universitárias, em 87. Eu fui o terceiro presidente da atlética em 89. A atlética que eu assumi estava falida, era a 32ª colocada no ranking com 34 faculdades, devia na época 575 UFIRS, que era a unidade monetária de referência, portanto estava impedida de participar. Eu tomei algumas medidas que eu acreditei, embasado na minha pouca formação acadêmica necessárias, que foi vender todos os ativos, tinha uma série de aparelhos de musculação, foi cobrar pela emissão da carteirinha. Eu não me tornei o aluno mais popular na época, né? Por conta disso, mas o fato é que logo no segundo mês nós quitamos as nossas dívidas, nos inscrevemos para participar dos campeonatos universitários, e aí eu olhando, a meta era ser campeão, né? E o que eu observei? Tinha algumas modalidades que a gente tinha a chance real de ser campeão, como o judô, como o polo aquático, e tinha algumas modalidades que tinham muito pouca concorrência, que nem o atletismo e a natação, porque são muitas provas, né? E eu decidi participar dessas que eram menos competitivas. E nós, com essa estratégia em mente, além de alguns bons patrocínios que nós conseguimos de amigos dos nossos pais na época, encerramos o ano com a GV na 8ª colocação entre todas as faculdades participantes do campeonato organizado pela Federação Universitária Paulista de Esportes. A melhor colocação da GV até a data e até hoje. Essa base que aconteceu naquela época, eu segui praticando muito de forma intuitiva, como você está falando, né? A gente aprende caindo e levantando, até que em 2006, a partir de algumas palestras, eu decidi pesquisar isso de uma forma mais estruturada. Convidei o Dr. Wagner Castropil, meu amigo de competições universitárias, inclusive, doutor, né? Além de ter sido um atleta olímpico brilhante, campeão mundial militar, doutor também em medicina, para desenvolver uma pesquisa mais estruturada. Naquele momento, nós entrevistamos 125 executivos que tinham uma experiência pregressa em esporte e descobrimos que eles podiam aprender 5 competências no esporte e que depois podiam praticar com excelência na sua vida profissional. A atitude, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Nós denominamos a aplicação destas 5 competências como a teoria do esportismo. Lançamos um livro, na época teve o prefácio do Abílio Diniz, fizemos palestras, fizemos algumas treinamentos e artigos acadêmicos. Em 2016, decidimos preparar um novo livro, pensando já nos Jogos Olímpicos, né? Que iriam acontecer no ciclo olímpico, né? Porque um livro demanda um certo trabalho. Nós mudamos a metodologia, partimos para estudo de caso e para cada uma das 5 competências nós entrevistamos um ícone do esporte e da gestão. Então, de atitude, entrevistamos a Marília Roca, CEO da Rinodei, praticante de enduro equestre. Sobre visão, entrevistamos o José Salib Neto, fundador da HSM, praticante de tênis. Sobre estratégia, o José Vicente Marino, presidente da Avon e praticante de hipismo. Sobre execução, José Carlos Brunoro, medalhista olímpico e gestor de inúmeros projetos de sucesso. Sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, medalhista olímpico também, fundador do Instituto Reação. Quando no dia, se eu me lembro bem, dia 17 de março do ano passado, conseguimos entrevistar o Jorge Paulo Lema, que pelo conjunto da obra, ele falou sobre as 5 competências. O Lema, além de ser o maior empresário brasileiro, também disputa, inclusive, a Copa Davis no tênis, né?
terminamos o livro dia 17 de março, dia 18 teve o lockdown. E aí e os Jogos Olímpicos foram postergados para 2021. Nós aguardamos com o livro pronto até o início dos Jogos Olímpicos para poder lançá-lo. Nesse período ainda convidamos a professora doutora Maria Amélia Jundurian Coral, uma das maiores autoridades brasileiras sobre a aprendizagem baseada na prática, para fazer o prefácio da obra. Concluímos, então, ela com esse lastro acadêmico também e lançamos no ano passado. Essa é um pouco da teoria do esportismo e o que eu acho muito interessante nela, Thiago, que a gente valida o que você está falando de uma perspectiva intuitiva, que assim como você desenvolveu, eu desenvolvi também, ela demonstrou que tem um embasamento teórico e na pesquisa que sustenta essa afirmação que o esporte tem uma contribuição absurda para a formação profissional. Eu vejo muito o esporte na formação do caráter e dos valores, e eu acho que pode ser qualquer esporte, porque no final ele te instrui para a saúde, ele te instrui para competição, ele te instrui para melhoria, para coordenações, mas mais que isso, o esporte te gera atitude, porque o esportista, ele sente dor, ele sente cansaço, e ele precisa superar, às vezes pelo time, às vezes ele mesmo, e o que eu sinto mais dentro do ciclo e das organizações é a ausência de atitude. A gente tem vários profissionais, a gente lida com vários colaboradores, a gente está sempre formando times, criando processos, liderando projetos, e sempre se destacam aqueles que têm atitude. E te diria assim que, por amostragem, 5 a 10% das pessoas, dos times, dos colaboradores têm isso de atitude. E geralmente isso vem intrinsecamente dentro dos praticantes de esporte. Não sei se é uma percepção só minha, se é sua também, mas eu sempre julgo que dentro de conhecimentos, habilidades e atitude, que é o famoso chá que a gente aprende para comportamentos e liderança, a atitude é o principal, porque para mim a atitude gera a busca pelo conhecimento, a busca pelo conhecimento passa a gerar habilidades, porque você vai adquirindo conhecimentos, vai repetindo, vai praticando, vira uma habilidade, e para mim a soma de conhecimento, habilidade e atitude vai dar igual a competência. E a competência sempre é enriquecedora do ponto de vista de salário, de promoções, de oportunidades, e é o que todo mundo busca a todo momento. Você tem essa visão também? Não, sem dúvida nenhuma, Thiago. Inclusive, a primeira das competências da teoria do esportismo é a própria atitude. E se a gente resgata o histórico, a gente observa isso nas diversas organizações. Eu não sei se você sabe que o maior general americano, por exemplo, George Patton, ele foi competidor olímpico de pentatlo moderno. A gente observa na administração, nas diferentes organizações públicas e privadas, essa questão da atitude. O que eu acho, Thiago, é assim, não basta praticar esporte. A gente tem que coordenar a formação esportiva com uma capacidade reflexiva, adquirida na experiência profissional e na experiência acadêmica, para não cair naquela história do atleta gordinho e barrigudo, né? Que é um grande atleta, mas não sabe conduzir a carreira, não tem poder de abstração para pegar essa atitude que permitiu que ele tivesse sucesso nos esportes e utilizar ela de forma efetiva para que ele tenha sucesso na profissão. Ele acaba sendo uma pessoa frustrada e pouco relevante profissionalmente. Então, eu acho que esse momento é crítico, sabe? São vários momentos críticos, mas esse, sem dúvida, é muito relevante. Quando você migra a sua carreira, você tem que ter uma reflexão, tem que ter uma orientação para poder pegar essa atitude e aplicar também na carreira profissional. Tiagão, eu estou observando aqui, inclusive, nós estamos passando dos nossos 20 minutos. Eu queria tomar a liberdade de pegar esse gancho da atitude e convidar todos vocês que querem explorar mais esse tema a bater um papo com o Thiago. Ele é uma pessoa que tem essa atitude aplicada com excelência. Eu já pude observar isso, seja no tatame
onde ele enfrenta adversários muito maiores e mais pesados. Ele não falou, mas eu falo. Ele já foi campeão na categoria até 100 quilos, e ele é um atleta relativamente leve para lutar nessa categoria, pesa no começo dos 90, mas ele soube, assim, desenvolver essa capacidade de não desistir e de buscar desenvolver as estratégias para que ele fosse bem-sucedido, e se tornou um campeão brasileiro com isso. E quando nós observamos ele na administração, no seu trabalho, vejo uma trajetória absurdamente ascendente, cargo após cargo, desafio após desafio, com uma excelência incrível. Então, a gente falou um pouco sobre as competências, destacamos um pouco a atitude, mas, assim, todo mundo precisa desenvolver, e o trabalho de desenvolvimento é dia após dia. Fica esse convite. O Thiago, para mim, para todos que treinam conosco no ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, é uma referência também pela atitude, e ele tem muito a agregar para todos vocês. Para aqueles que têm interesse na teoria do esportismo, o livro está disponível na Amazon. Também tem o site rgmota.com.br, que tem um pouco mais sobre as outras obras. Eu quero parabenizar o Thiago pela iniciativa de ter esses bate-papos e convidar todos a acompanhá-lo e interagir com ele para continuar, seguir, se inspirar nesse líder fantástico que ele é, para poder também ter uma carreira de sucesso. Muito obrigado e parabéns, Thiagão. Mota, eu é quem agradeço sua participação, seu tempo. Levamos quase 1 hora para conseguir gravar e planejamos há muitos e muitos dias poder estar aqui junto. Então, meu muito obrigado pelos momentos em que você dedica as suas sugestões, comentários, mentoria. Eu tento compartilhar tudo que eu posso e que eu conquisto e que vão de encontro com as dicas e que fortalecem o que você me disse. Eu reforço para que todos leiam os 2 últimos livros que eu li de sua autoria, e a gente ainda vai voltar para falar um pouco do outro, de trade marketing, e para falar um pouco da tua carreira absurda em vendas, que eu acho fantástica também. Então, terá mais episódios com a sua participação. E aos que queiram me seguir, que precisem me contatar, meu LinkedIn é Thiago Benador, o meu Instagram também é o @Thiago Benador, e compartilhem muito com quem vocês quiserem esse papo, para que as pessoas possam pensar, para aqueles que estão no esporte possam refletir a atitude que está dentro deles para buscar uma carreira após as conquistas como atleta, ou aqueles que, como executivos, precisam do esporte, encontram no esporte, ou aqueles que têm crianças, filhos, que encontrem no esporte um caminho para a formação deles. Meu muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio.